Boa noite a todos vocês, que todos sejam bem-vindos. Hoje o nosso palestrante é o Tony, que ninguém conhece, né? Mas que Deus esteja com ele e que Jesus o ilumine. E hoje quem vai fazer a nossa peça inicial é a Sidnéia. Mensagem. Leis da vida. Essas são leis da vida, que ninguém mudará. Quanto mais bem aos outros, menos mal a ti mesmo. Quanto mais humildade, menos complicação. Quanto mais esperança, menos queda de força. Quanto menos serviço, mais problemas na estrada. Quanto mais fé na vida, mais união com Deus. Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, do livro Algo Mais. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez nessa casa de oração para receber as bênçãos do alto. Que nós possamos, Senhor, levar para nossos lar as bênçãos que serão recebidas aqui essa noite. Nós pedimos para todos os irmãos, pedimos também para quem não pôde vir, que eles sejam abençoados e envolvidos nessa noite. Pedimos bênção também para o Tony, que vai nos trazer a palestra, que ele seja inspirado pela divindade para nos dar uma palestra que possamos levar para a vida toda. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe e nos permita a sua paz. Eu trouxe para a nossa reflexão, está um pouquinho alto, né? Aqui. Acho que tá bom. Isso. Um pedaço para nossa reflexão, um pedaço da oração dominical. O pão de cada dia. Se a gente pegar, vamos orar, e a gente fizer a oração do Pai Nosso, de repente a gente faz maquinalmente, muitas vezes sem sentir, sem saber o que é que está falando. Então eu trouxe para a gente estudar o porquê no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. São várias preces que Emmanuel trabalha, o porquê, alguém que está em aflição, alguém que acabou de desencarnar, para quem está nascendo, por uma graça recebida, por proteção, por inspiração para uma decisão. Ele explica tudo. Mas nesse capítulo dessa coletânea, os espíritos indicaram a Kardec colocar como primeira prece a oração dominical. E aqui então ele fala por quê. Os espíritos recomendaram que abríssemos esta coletânea com a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. É a que eles consideram em primeiro lugar, seja porque vem do próprio Cristo. Está em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Seja porque está em Jesus, no Cristo, seja porque esta prece substitui todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a forma mais reduzida,
ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para o outro o que desejamos para nós. E aí ele começa: Pai nosso que estais no céu. O que quer dizer isso? O pão de cada dia. Então, está aqui: dai-nos o alimento necessário à manutenção das forças físicas. Dai-nos também o alimento. Vou pegar aqui. O alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra a sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque os criastes livre. Vós lhe dissestes: amassarás o teu pão com o suor do teu rosto, e com isso fizestes do trabalho uma obrigação, que o leva a exercitar a sua inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e atender ao seu bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. É interessante desculpa a gripe, escorre um pouquinho. É interessante que Emmanuel trabalha também no livro Pensamento e Vida sobre o trabalho. E ele fala assim: nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegurem a euforia orgânica. E tem no final, que me chamou muita atenção, falando do trabalho, nos círculos elevados, nas outras esferas espirituais, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus, e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia, a esperar espalhar-se por toda parte. Isso me chama a atenção. Eu não lembro qual capítulo está no Evangelho, na lei de amor, quando os Espíritos falam assim: quando Jesus trouxe a lei do amor à terra, fez estremecerem os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Eu nunca entendia o que era esse circo. Desceram às arenas para serem devorados, e muitos iam com alegria e aceitavam aquilo. Os cristãos das primeiras horas. Hoje nós não precisamos mais disso. Eles deram a vida por nós, pelo Cristo e indiretamente por nós. Quando Saulo está perseguindo Ananias, que ele vai entrar entrando na cidade, na entrada de Damasco, porque Ananias tinha ensinado o cristianismo para a noiva dele, e ele estava brigado com a noiva porque ele tinha feito assassinar
o primeiro cristão da vida dele, quando foi ver, era o irmão dela. Isso está no livro Paulo e Estevão. E quando ele tá entrando na cidade, sol do meio-dia, uma luz brilha mais forte que o sol. Ele cai do animal, porque ofuscou, né? Aquela luz ofuscou ele caiu e percebeu a figura de um homem. Porque Jesus já vinha dando notícias para ele, mensagens para ele, através de um, através de outro, e ele não percebia. E ele seguia firme no propósito dele para defender a lei. O que é esse cara aí? Ele pensava do Cristo. E quando Jesus aparece para ele: quem sois vós? Eu sou Jesus. Numa luz que atenuava, diz Emmanuel lá no livro, numa luz suave: eu sou Jesus. Senhor, que queres que eu faça? Interessante que nós deveríamos, eu falo por mim, deveria toda manhã, ao acordar, ao despertar, falar: Senhor, o que queres que eu faça hoje? Para a gente tocar a vida. Porque nós somos almas eternas e estamos momentaneamente na Terra. O que são 1000 anos nossos perante a eternidade, para não falar 100. É um cisquinho, passa muito rápido, passa muito rápido. Então nós precisamos ter dentro de nós que nós não morremos. Nós somos uma centelha divina, filhos do Criador. No livro Eurípides, o médium de Jesus, que são mensagens de reunião mediúnica dele, reuniões espirituais dele lá, mediúnica, de 1906 a 1909. E tem uma companheira lá, eu não lembro quem é esse espírito é da família ancestral de Jesus, se eu não me engano, mas lá ela se identifica como Ana da Olaria. Então ela fala assim: para orar é preciso saber a quem pedimos. A quem que nós pedimos em nossas orações? A Jesus? A Deus? Jesus é o representante de Deus. Então, uma vez, diz ela lá, uma vez que sabe para quem você está pedindo, aí então você se posta com humildade e sabendo o que você está pedindo. Aqui no Evangelho ele ensina a gente: o que é que nós vamos pedir? Para tirar a gente de um sofrimento? De repente, o sofrimento é a cura da nossa alma. Nós vamos pedir para arrumar dinheiro? Legal, podemos pedir. Mas nós vamos pedir para arrumar um trabalho, para a gente trabalhar, para a gente ter disciplina e pelo suor do nosso esforço, como está aqui que a gente acabou de ler. Pelo suor do nosso esforço. Numa conversa do Adelino, isso eu achava que estava em livro, não está em livro, está numa palestra dele. Ele fala assim: Chico, por que Jesus disse assim? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Por que ele não falou: busca primeiramente o reino de Deus e sua misericórdia? Aí o Chico falou assim: a justiça está acima da misericórdia. Ele já tinha uma certa amizade com o Chico, já tinha liberdade, falou: facilita, vai. Eu não entendi. E o Chico fala assim: quando reencarnamos prometendo tanta coisa
e aqui na terra nós não cumprimos nada. Ao voltar para lá, encontramos os benfeitores que nos ajudaram no planejamento da nossa reencarnação, nos tratando muito bem. Então a gente morre de vergonha. Não há ninguém nos apontando o dedo, nos culpando nas esferas espirituais, não. Nós então nos enchemos de coragem e pedimos uma nova reencarnação, de maneira que, sem justiça, não teremos paz. Ninguém tem paz com contas a pagar. Outro dia, eu estive em Uberaba. Vou pegar um gancho aqui do testemunho que a gente está passando. E recebemos uma mensagem do neto. E ele, através do Carlos Bacelli. E ele então diz assim: eu tinha que cumprir com determinadas... Eu não lembro agora exatamente, porque me veio agora na cabeça. Eu tinha que pagar uma conta para ter paz de consciência, que foi o acidente, que foi a maneira dele partir pelo acidente. Eu precisava me reajustar, pagar minha dívida para com a lei divina. E isso vem de encontro com o que o Luiz Carlos passou para nós, lá dias após o acidente, numa reunião mediúnica. Os mentores daqui levaram o neto em Fernandópolis. E aí o Luiz Carlos conversou. Aí o Luiz manda mensagem para mim. Falou: Tony, ele está aqui, te escolhei. Isso conforta a gente. O que é que nós estamos fazendo aqui? Na casa espírita? A dor nos traz aqui. Difícil aquele que não vem aqui pela dor. Difícil. E quem de nós não sofre? Quem de nós não tem alguma coisa para acertar em casa, algum ajuste? Quem de nós não sofre? Então a doutrina espírita é um facho de luz a clarear nossos pensamentos e acalmar nossos sentimentos, nos trazendo conforto, nos trazendo com esperança e a paciência. Me fugiu agora como é que é aquela primeira frase quando está a paciência aqui no Evangelho. Fala para a gente não se afligir, porque a dor é para os eleitos de Deus. Sofrendo na terra, nós vamos na glória no céu. Ele encerra assim a primeira frase da paciência: não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. O sofrimento é para os eleitos de Deus. Então quem de nós na terra não é eleito de Deus? Onde é que não há sofrimento? Todos nós. Um tem uma dificuldade, outro tem outra. Então, a luz que o Espiritismo nos traz, revivecendo a mensagem do Cristo, nos traz conforto, nos traz esperança e nos ensina a ter paciência. Quem daqui duvida que nós vamos reencontrar nossos entes que já partiram? Quem daqui? E a simplicidade da prece. O José, ele era uma fé muito forte. E ele então não tinha tempo de ir na igreja. Saía do serviço e ia para casa almoçar. Mas era tão corrido, ele chegava, entrava na igreja, punha a cabeça dentro da porta assim: oi Jesus, eu sou o Zé.
e saía correndo, e ia para casa. Todo dia aquilo, todo dia. Teve um tempo que ele se afastou da igreja. As pessoas que viam ele no jardim, entrando na igreja e falando: esse cara é doido, né? Ele nem entra na igreja e já sai todo dia, nesse horário. Ele estava doente, estava internado no hospital. E as enfermeiras naqueles dias notaram que chegava meio-dia, o Zé se alegrava. Mas o que acontece com o senhor, seu Zé? O senhor está aí, de repente o senhor fica contente, todo dia nesse horário? É porque eu tenho uma visita. Que visita? Não vem ninguém aqui. Ah, Jesus vem aqui e fala assim: oi Zé, eu sou Jesus. É o nosso sentimento. Então não tem fórmula para prece. Não tem fórmula. Nós vamos conversar com o nosso melhor amigo, Jesus, que é o enviado de nosso Pai, Deus. Como diz a Ana da Olaria: você sabe para quem você vai pedir? Vou pedir para o meu patrão, eu preciso me afastar, no sábado eu vou faltar. Vou pedir para o meu patrão, estou sabendo para quem eu vou pedir no meu trabalho. Mas a prece, eu vou pedir para Jesus. É o representante de Deus na terra. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o intermediário. Ele é o intermediário. A gente vai no Livro dos Espíritos, a primeira questão é: que é Deus? Não é quem. Se ele falasse quem é Deus, seria uma pessoa. Não é uma pessoa. É um divino. Nós não temos expressão para definir Deus. Está lá também nas perguntas subsequentes. Kardec vai fazendo, os espíritos falam assim: ó, para, vocês não têm condição de saber ainda. Os cientistas já descobriram várias galáxias, como a nossa Via Láctea. Outras e outras e outras e outras. Nós não temos medo nenhum em dizer que no universo existem infinitas galáxias, como a nossa Via Láctea. Sistemas estelares. Quantas estrelas tem o nosso sistema estelar? 200 milhões? Não lembro, eu me perco em número, eu não sou bom para guardar número. O Sol é uma delas. E nós descobrimos 9 planetas em volta do Sol. Será que tem vida só aqui? Quem criou tudo isso é Deus, é a fonte da vida. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, sabendo disso, nós sabemos para quem pedir. Como pedir? Me inspire, Senhor. Amanhã tem uma decisão importante. A Lara ia fazer prova, eu falava: conversa com o teu anjo da guarda. Você estudou? Você sabe a matéria? Você tem uma tarefa importante no serviço? Mantenha calma, conversa com o anjo da guarda. Ele está aqui do nosso lado. Ele está do nosso lado. Não nos deixa em momento algum. É só a gente buscar. É só a gente buscar. Então, nós temos aí uma infinidade de maneira de orar. E sabendo que nós somos eternos, nós temos que praticar isso na terra, vivenciar isso no dia a dia. Tem até uma mensagem aqui também no Evangelho: o homem no mundo, como é que a gente deve se portar. Não fazer coisa que a nossa consciência desaprova. O trabalho no bem já é uma prece. Já é uma prece.
Qual sentimento nós estamos pondo no que a gente faz, nas tarefas do dia a dia? Qual é o sentimento? Nós precisamos então nos reportar aos mentores amigos que nos ajudam. Falando daqueles que foram, nas primeiras horas que foram para as feras, tem lá um personagem no livro Ave Cristo, quando eles falavam Ave Cristo, porque era para falar Ave César, e aqueles que não falavam ia para a arena. E tem lá o Rufo, e o patrão dele falou: de hoje em diante você vai ter que me respeitar, vocês vão ter que negar o Cristo que vocês falam que vocês seguem aí. E entrevistou um monte de subordinados deles, escravos, né? E ficou por último ele, porque ele era duro. Falou: você vai deixar de seguir o Cristo, você tem que render respeito a mim. Ele falou: não vou. E deu uma lição de vida para ele lá. E ele tinha a esposa e 2 filhinhas, 2 crianças. Aí ele chamou um comprador de escravos, falou: elas vão embora e você vai para as feras. Ele falou: eu não nego o Cristo. Aí o comprador de escravos pediu licença para falar com ele. Chega no ouvido dele e fala assim: você fica tranquilo, eu sou cristão, vou cuidar delas. Imagina. E ele deu a vida. Sabe quem é esse espírito hoje? Eurípides Barçanufo. Na época do Cristo ele foi após o Cristo, né? A Ave Cristo é depois. Ele foi o Rufo. E na época do Cristo, lá nos Essênios, ele foi o Marcos. Tem um livro que conta a história dele. E ele conheceu Jesus lá nos Essênios. Depois ele foi esse escravo Rufo. Será que nós teríamos essa força? Como Maria de Cusa, Joana de Cusa, né? Joana de Cusa. Foi para a fogueira, ela e o filho. E o filho, cada um em cima das lascas, onde ia ser posto fogo. E ele falava: mãe, abjura. E ela: não. E lançaram chama naquelas lascas e eles morreram queimados. E a hora que ela desencarna, Jesus está recebendo ela. A coragem desse pessoal. É isso que eu encontrei aqui quando Emmanuel fala: por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. Brilhe vossa luz, falou Jesus, para nós. Nós somos a centelha divina. Nós devemos isso a Deus, que nos fez para nunca mais morrermos. Nós estamos passando por um estágio. Hoje eu estou Tony, e assim com cada um de nós. E assim com cada um de nós. Quem é você? Um filho de Deus. É isso que nós somos. Um filho de Deus.
Eu quero, lembrando aqui, dia 2, caminhando para o nosso final, dia 2 de abril é aniversário de nascimento de Chico Xavier. Então, o mês que vem, a nossa casa faz especial, né? Mês espírita. É o nascimento do Chico e o lançamento em 18 de abril de 1857 da primeira edição de O Livro dos Espíritos na França. Então nós comemoramos. E agradecendo ao Chico Xavier, eu quero ter uma música que me traz muita emoção. Como é que liga isso aqui? Tem que ir aí embaixo? Ah, parece que está ligando. Tem que apertar 2 vezes? Ah lá, a luz está acendendo. Tem que aquecer aí. É? Ah, já deu. É uma música do Sérgio Santos, em homenagem ao Chico Xavier e o que o Chico fez para nós.
embora não possamos no tempo voltar, sempre o momento ideal para se recomeçar. E até as pedras e espinhos em busca de luz, mas que só nós são aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime fonte em caminho da terra e na eternidade. Abandono em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime fonte em caminho da terra e na eternidade. Abandonou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Nós temos hoje aqui um aniversariante. E eu quero, durante o passe, que a gente pense nela e vibre amor para ela. 36 anos. Neliane, né? 36 anos ela está fazendo hoje. E veio comemorar aniversário aqui com a gente. Então vamos pensar nela e pedir bastante vibração para ela, para os pais, né? Uma aprovação dessa. Pedir a bênção. Vamos então para os nossos pais.